que meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Espírito Santo, fala conosco. Obrigado por teus filhos estarem aqui. Obrigado por nós estarmos aqui. Esse lugar não é outro lugar, senão a tua casa, casa de oração. Lugar onde a gente se encontra com o Senhor e uns com os outros. Lugar onde somos reabastecidos. Lugar onde nós adoramos o teu nome. Onde o Senhor recebe nossa adoração. Onde, ó Deus, nós cantamos, dançamos, celebramos ao Senhor pela dádiva e o dom da vida. E obrigado por mais uma noite a gente estar aqui nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje, no meu momento de exercício físico, eu pus o fone de ouvido e fui ouvindo um podcast. A moda agora é podcast. Não sei porquê do nome podcast. Se você souber, depois você me avisa. E esse podcast é uma entrevista. Um irmão estava entrevistando uma missionária que há mais de 20 anos trabalha pregando o Evangelho de Jesus. E Deus chamou ela para servir a Deus, indo para lugares longes, distantes. A gente chama isso de missionários. E o lugar que ela foi ser missionária era um lugar onde o Evangelho não pode ser pregado como a gente está aqui. Em certa ocasião ela estava numa palestra, numa reunião, junto com muitos missionários, e receberam um missionário. Ele tinha 93 anos. E esse missionário de 93 anos, 26 anos da sua vida, ele ficou preso. Preso por quê, pastor? Ele cometeu algum delito, roubou alguma coisa? Não, porque ele estava falando do amor que transforma, do Jesus que liberta, do Jesus que pode mudar a vida de uma pessoa. Ele estava falando do amor do Pai. E aquele homem, por falar do amor de Deus, a pena dele era que fugiu a palavra, não é machucando, mas era quando a pessoa vai, meu Deus, mutilando aí um santo, aleluia, mutilando sua boca. Mas ainda assim aquele homem, diante de um público que estava ávido por ouvir experiências de um campo missionário, do sofrimento de um missionário, ele passou horas ali, só falando de uma coisa, sabe o quê? Do amor de Deus. Ele não falou, olha, eu sofri isso, eu sofri aquilo, e lá aconteceu isso. Não, ele só falava que Deus amava. Ele só falava do plano de Deus, do propósito de Deus, do amor de Deus. Depois da morte desse homem, a esposa dele, a viúva, ela relatou algumas coisas que eles passaram. Eu estava lá me exercitando e tentar exercitar e tentar ouvir e não chorar no meio da academia. Porque mexeu demais comigo, porque a viúva disse que pegam ele, prendem ele, e ele está no cárcere. E todos os dias eles diziam, olha, se você negar, a gente te libera do cárcere. Se você negar Jesus, a gente libera. Ele falou, não posso. E continuava falando do amor de Deus. A ponto daqueles homens fazerem um buraco de mais ou menos 1 metro de profundidade. E a pena daquele homem seria ficar de joelho ali dentro daquele buraco. Sem luz do sol, um lugar todo fechado. Aquele homem ficou naquele buraco 6 meses na mesma posição de joelho. E todos os dias traziam comida para ele. Do jeito que ele estava de joelho, ele fazia suas necessidades.
E aqueles homens vinham, limpavam a necessidade quando o cheiro já era forte demais. E perguntavam: você nega Jesus? Aquele homem não negava. Num ato de tremenda crueldade para enfraquecer a igreja, porque a igreja estava do lado de fora, ele preso, mas a igreja do lado de fora orava. Me lembra alguma coisa que eu já li aqui na Bíblia, que enquanto Pedro e João estavam presos, a igreja estava orando. E quando a igreja orava, o lugar tremia. Meu desejo é que a gente ore nesse lugar até que esse lugar trema. Sabe, que as pessoas quando entrarem aqui nesse lugar, elas sintam o poder de Deus de uma maneira tão grande, tão intensa. E não é por causa de nenhuma sensação, mas é só por causa da presença de Jesus aqui nesse lugar. E eu ouvindo aquele podcast, tentando me exercitar, os homens chamam o filho desse homem que estava preso. Ele foi tirado de casa quando o filho tinha 6 anos de idade. Já tinha passado 20 anos aquele homem preso. E ele chama um filho com um propósito de ver a condição do pai, e quando ele voltasse, ele relatar para a igreja e enfraquecer a igreja. E ele ver a condição do pai, e ele vê que Jesus não podia fazer nada pelo pai. E quando o filho encontra com o pai, a pele muito, por causa da ausência da luz solar, a pele já sem pigmentação, ele num estado deplorável, por causa de estar de joelhos 6 meses, ele já tinha perdido os movimentos da perna, dos membros inferiores, os músculos atrofiaram. Mas aquele homem não parava. O filho, tomado de assalto, virou no ouvido do pai e falou bem baixinho: nega Jesus, pai. E o pai começou a falar: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bom, confesso que depois de ouvir isso, foi difícil de continuar fazendo exercício. Porque a gente passa por muito menos aqui. E a Bíblia vai dizer que as nossas aflições, elas são momentâneas e temporais, e não podem se comparar ao peso de glória que em nós há de ser revelado. Eu não sei se você já passou por uma situação de receber um diagnóstico. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão nosso, nós vamos orar por ele. Ele recebeu um diagnóstico contrário. E eu estava na academia, parece que hoje na academia os céus estavam apontando que eu tinha que orar lá naquele lugar. E eu fui lá visitá-lo. Falei: olha, eu estou junto com você, a igreja está junto com você, nós estamos juntos com você. A pastora recebeu uma mensagem de uma irmã da nossa igreja. Também recebeu um diagnóstico desfavorável. Nós estamos orando junto com você, a igreja está junto com você. Estamos passando dias difíceis, mas nós estamos orando. E nós oramos porque Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. A irmã Deta está aqui hoje, louvado seja Deus. Estivemos com ela lá enquanto ela não podia se levantar de sua cama. Um acidente que quebra sua perna. Parece que às vezes a gente se relaciona com Deus. A gente tem um relacionamento com Deus por coisas que Ele pode dar. A gente diz assim: não, Deus me abençoou, porque Ele deu um emprego, porque Ele deu um alimento, porque Ele deu uma roupa, porque a gente comprou uma casa, porque nós compramos um carro melhor, porque uma porta se abriu de emprego aqui, porque Deus curou alguém ali. Aí a gente diz: Deus é fiel. Mas eu quero nessa noite pregar que Deus, Ele continua fiel quando nada dessas coisas acontece, quando nada dessas situações conspiram a nosso favor, ou quando na verdade nós estamos vivendo dias maus. Deus continua sendo fiel. Deus continua no controle de tudo. Deus continua sendo o Senhor da nossa vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, nós não podemos nos relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Ele nos dará todas as coisas. A Bíblia tem uma promessa, sabe, que diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades.
Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, as tuas necessidades estão sendo supridas por Deus, mas não é por causa disso que Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele é. Você entende isso? Ele não é fiel porque Ele faz, Ele é fiel porque Ele é. E eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é um Deus que é. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e por toda a eternidade. Ele curou ontem, Ele cura hoje e vai continuar curando. Ele providenciou ontem, providencia hoje e vai continuar provendo. Ele salvou ontem, salva hoje e vai continuar salvando. Deus não mudou, meu irmão. Pastor, por que dessa palavra? Porque esse texto vai dizer de um momento que os discípulos estavam muito tristes. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus, depois de ressurreto, aparece para eles. E diz o texto que durante 40 dias Jesus falava a respeito do reino de Deus. 40 dias falando para eles: olha, o reino de Deus é o reino de Deus, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é isso. Aí no versículo de número 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com ele. Escuta, pensa que privilégio, Leandro. Eu leio esse texto. Você já comeu com alguém aqui da igreja? Já sentou na mesa para comer com alguém? Eu já comi muito, irmão. Hoje eu tenho que comer menos. Aí, ó, resultado. Escuta. Agora, quando eu estava lendo esse texto, eles estavam comendo com Jesus, mas era o Jesus ressurreto, o Jesus que tinha ressuscitado. E enquanto eles comiam, diz a Bíblia, Jesus deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pelo quê? Pela promessa do Pai. Eu quero dizer para você: espere pela promessa do Pai. Esse mês Deus soprou no nosso ouvido que é o mês da igreja ser cheia do Espírito Santo. Então eu quero te dizer: espere pela promessa do Pai. Pastor, qual é a promessa do Pai? Eu tenho um carro 0 quilômetro, sabe, 16,78 válvulas. Eu tenho um carro assim, assado. Eu tenho um carro que anda sozinho. Eu tenho isso, aquilo. Não, irmão, isso tudo vem no pacote. Pastor, é a cura. Irmão, a cura vem no pacote. Ali a pastora foi curada. Está aqui o Eduardo no outro culto, deu testemunho e foi curado. Na terça-feira passada a pastora falou aqui de uma lista enorme. Eu falei: uau, eu não quero esse testemunho não, irmão. Curado disso, curado daquilo. Parecia até narrador de corrida de cavalo falando, irmão. Escuta, eu não quero aquele currículo não. Fico feliz com o meu. Louvado seja Deus pelo dela. Escuta, a cura vem no pacote. A provisão vem no pacote. Sabe, as bênçãos de Deus vêm no pacote, mas o que Ele quer? A promessa do Pai é a gente ser cheio do Espírito. É a gente ser cheio do Espírito para quê, pastor? Olha o que diz o versículo de número 5. Pois João batizou com água, dentro de poucos dias vocês serão batizados com quê? Tem alguém aí, irmão? Serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que se reuniram, os que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Escuta, Jesus estava falando de um reino muito superior, mas a visão deles ainda estava limitada. Às vezes Jesus está falando com a gente aqui no culto de coisas muito superiores, mas a nossa visão ainda está muito limitada, ainda está muito restrita para coisas temporais, passageiras. E Ele está falando com a gente de coisas eternas. Olhe para o seu irmão, diz assim: Deus tem coisas eternas para você, meu irmão. Deus tem coisas eternas para mim. Pastor, o que Ele tem de eterno? Irmão, no dia que eu fechar o meu olho aqui nessa terra, eu não vou ter saudade da pastora. Ela que vai ficar morrendo de saudade. Obrigado. Obrigado. Obrigado toda a igreja. Escuta, quando eu fechar meus olhos aqui nessa terra, eu vou estar por toda a eternidade junto com Ele, irmão. No lugar onde a Bíblia diz que não vai ter
dor, não vai ter choro. No lugar onde não vai ter, a Bíblia não diz, eu digo, boleto. Aleluia. Não vai ter cartão de crédito. Não. Eu estou sentindo que você está endividado. Aleluia. Ah, Deus está me falando aqui agora. Deus está me mostrando. Irmão, nesse lugar só vai ter a presença dele. E essa deve ser a viva esperança da igreja. Pastor, qual é a sua esperança? É a igreja crescer. Eu desejo isso como igreja aqui. Porque enquanto a gente está aqui recebendo de Deus, ainda tem muita gente lá fora perdida. Enquanto a gente está aqui, ainda tem gente da nossa família que não vai desfrutar desse lugar. Ainda tem gente da nossa casa pertinho de nós que vai estar ausente. Se Jesus voltar nesse momento, eles vão ficar por aí. Então é por isso que eu e você precisamos continuar sendo, sabe o quê? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, testemunhas. Eu queria que você saísse dessa terça-feira declarando, eu vou ser testemunha. Testemunha. Olha o que diz o verso 7. Acompanhe comigo, se está na tela aí. Louvado seja Deus. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aí no versículo 8 ele vai falar algo lindo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas. Serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo, olha, a promessa do Pai não é o carro, ele pode vir, e eu desejo que venha o seu. E quando vier, me chama para dar uma voltinha. A promessa do Pai não é uma casa maior com piscina e churrasqueira. Quando vier, me chame, por favor. A promessa do Pai não é um salário. Oh, aleluia. Mas quando vier, não esquece de mim, irmão. Não esquece de mim não, pelo amor de Deus, querido. Me leva para comer prato de alface. Aleluia. Não, agora o pastor é light. Me leva para comer shake. Me leva. Aleluia. E eu repreendo tudo que vocês estão falando. Picanha, amarrado, inimigo está debaixo dos meus pés. Escuta. A promessa do Pai é da gente viver uma vida cheia do Espírito. E essa vida cheia do Espírito Santo faz a gente ser testemunha. Esse texto, testemunha, essa palavra testemunha, no original escrito do grego, significa mártires. Sabe o que? Eu estou disposto a falar dessa mensagem. Se for preciso, eu dou a minha vida. Pastor, eu não quero morrer. Eu quero dizer para a gente ser testemunha, a gente tem que morrer. Uma vez me perguntaram, pastor, o que Deus te pediu de mais difícil? Eu falei, as minhas vontades. Sabe por quê? Só dá as vontades para Deus quem decidiu morrer para esse mundo. Só dá as vontades para Deus quem decidiu. A minha vida que eu vivia já não vale mais. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não sei o que Deus pede para ti. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. Eu não sei, enquanto eu estou pregando, eu sei que Deus está pedindo alguma coisa para você. Pastor, ele está pedindo para mim parar de acessar a internet. Eu quero dizer, isso é muito raso, irmão. Mas é raso demais. É tão raso que não dá nem 2 ml de profundidade. De tão raso. Pastor, mas eu não vivo sem isso aqui.
vida rasa. O que ele está pedindo é muito mais. Ele quer saber o quê? Pastor, o músculo que bombeia o sangue. Quando fala de coração, fala do centro das nossas emoções. Quem comanda a nossa vida. Quando ele está pedindo o coração do Paulo Vitor, ele está dizendo, eu quero comandar. Quando ele está pedindo o coração da Tânia, ele está dizendo, eu quero comandar. Quando ele está pedindo o coração da Esther, ele está dizendo, eu quero comandar. Quando ele pede o coração do Ezequiel, ele está dizendo, eu quero comandar. Será que você pode dar o teu coração para ele hoje? E dizer, comanda a minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Irmão, sabe por que a gente vive cheio de crise? Cheio de esquisitice, cheio de neura. Cheio de, não me toques. Porque a gente ainda não entregou o coração para Jesus comandar. Uma vez eu ouvi um pregador falando, dizendo assim, dá na cara do morto que está lá no caixão. Você não vai ver o morto levantando e reclamando. Dizendo, ei, por que bateu na minha cara? Ele vai levantar? Por quê? Está morto, irmão. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente crucificar a nossa carne com as nossas paixões e desejos. Tem um monte de crente cheio de desejos. Tem um monte de gente nas nossas reuniões, nos nossos cultos, cheio de vontade. Quando não fala aquilo que eu não gosto, vamos embora. Não presta mais para mim. Essa igreja, esse pastor, essa pastora, então. Esse líder de célula, você já não presta mais para mim, porque a gente parou de atender os desejos, as necessidades. Agora, quando a gente está morto e Cristo está no comando da nossa vida, a gente vive só para uma coisa. Eu só vivo para Deus. Eu só vivo para a glória de Deus. A minha vida é para Ele, é por Ele, tudo é para Ele. Você está entendendo isso, irmão? Quando a gente entrega o controle para ser testemunha, a gente está dizendo, eu sou Marte. Não é para serrar o meio, não é para me decapitar. Não, é porque eu já morri. Por que os mártires morriam? Porque eles eram loucos, Alex. Porque eles eram insanos, Aline. Não, eles já morriam, eles morriam, sabe, eles se entregavam para a morte. Sabe por quê, irmã Márcia Ângela? Porque na verdade a vida deles já tinha acabado, eles já tinham morrido. E a vida que eles estavam vivendo era uma vida só com o Senhor. Então para eles não valia a pena. Viver sem Deus não vale a pena. Essa missionária, ela termina o podcast dela dizendo, se tem uma coisa que eu não abro mão é da Bíblia. Eu não consigo viver sem a Bíblia. Só fala isso quem de fato entendeu que morreu para esse mundo e quem de fato compreendeu que Cristo é o Senhor da nossa vida. E se a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando comigo todo dia. Eu quero te dizer que Deus está falando com a gente nessa noite. Deus está falando comigo e com você nessa noite, que a gente precisa entregar a nossa vida para Ele. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, sabe o que acontece? Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. Qualquer outra coisa, blá, 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 conversa, história, teatro. Quando eu entrego as minhas paixões, minhas vontades, meus desejos, meus anseios, eu digo que o mais importa para mim é só a tua presença. Aí Ele vai e enche a gente do Espírito Santo. Eu quero dizer que Ele quer encher a sua vida nessa noite. E quando Ele encher a sua vida, mas para Ele encher, para esse copo ser cheio de água, é preciso estar vazio. A gente não é cheio do Espírito Santo porque a gente está cheio
de uma porção de coisa. Está cheio do nosso eu, cheio do nosso orgulho, cheio das nossas decisões próprias, cheio do nosso achismo. Meu pai gostava muito de falar achismo. Cheio de Júnior. Quando a gente se esvazia, ele diz: agora eu vou enchê-los. Eu quero dizer que esse mês é mês da gente ser cheio do Espírito Santo. É mês da igreja experimentar ser cheia do Espírito Santo. João Batista, eu quero encerrar minha fala. João Batista, perguntado, ele vai dizer assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa hoje que o Senhor cresça. Você quer que ele cresça na sua vida?